No meio de um tribunal lotado em Lisboa, sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes que pareciam ecoar o peso das palavras não ditas, a minha própria filha, Ana, olhou para o juiz com os olhos cheios de lágrimas e gritou: "Ela nunca cuidou de mim." Eu sentei-me ali, no banco dos réus, o coração apertado como se estivesse preso numa armadilha de ferro forjado, forçado a manter o segredo que carregava há 15 anos. Mas no fundo da sala, o nosso antigo médico de família, o Dr. A Silva, levantou-se de repente. "Sua Excelência", disse ele, a voz tremendo de uma raiva contida, como o mar antes da tempestade. "Isso não é verdade. Esta é a história de um sacrifício maternal que se transformou em veneno, de uma traição que corroeu uma família como o sal do Atlântico corrói as rochas da costa algarvia, e do preço amargo de escolhas que pareciam nobres mas acabaram por devorar tudo." Antes de mergulharmos nos detalhes daquele dia fatídico no Tribunal de Família de Lisboa, onde as leis portuguesas sobre heranças e custódia se entrelaçam com as feridas invisíveis da alma, preciso de rebobinar o tempo, como se estivesse a folhear um velho álbum de fotografias amareladas pelo sol de verão. Eu era Maria, uma professora de literatura na Universidade de Coimbra, casada com João, um advogado ambicioso que navegava os corredores do poder lisboeta com a astúcia de um fidalgo do século XVI. Tínhamos Ana, a nossa única filha, uma menina de olhos vivos como o Douro em dia de vindima, mas cuja saúde frágil nos atirou para um abismo. Aos 8 anos, Ana foi diagnosticada com uma doença renal rara, autoimune e genética, uma herança cruel que, os médicos sussurraram, viera de mim. O guilt, esse monstro que os portugueses conhecem bem, como o fado que canta as perdas inevitáveis, consumia-me por dentro. Os hospitais de Lisboa tornaram-se a nossa segunda casa, com diálises intermináveis e listas de espera para transplantes que pareciam eternas. João, o meu marido na altura, era um homem que detestava a imperfeição, como se a doença da filha fosse uma mancha no seu currículo impecável. Ele via oportunidades onde eu via dor, manipulando as situações com a subtileza de um jogo de xadrez. Quando os testes revelaram que eu era a dadora perfeita, ironia cruel, pois carregava o gene defeituoso mas o rim compatível, não hesitei. Mas exigia anonimato. "Ana nunca pode saber", disse-lhe na noite antes da cirurgia, no quarto escuro do Hospital de Santa Maria, onde o cheiro desinfetante se misturava com o meu medo. "Não quero que ela cresça sentindo que me deve a vida, como uma dívida que a esmaga. Em Portugal, as famílias já carregam fardos suficientes, não vou adicionar este." João concordou, com um sorriso que agora vejo como o de uma raposa no galinheiro. "Tens razão, Maria." Para protegê-la, mantemos o silêncio. "E talvez, durante a recuperação, devas manter alguma distância, para não levantar suspeitas, para que ela se cure sem stress emocional." Eu, cega pela exaustão e pelo amor, caí na armadilha. O que começou como uma distância cautelosa transformou-se num abismo, alimentado pelas mentiras dele. Após a cirurgia, que salvou Ana mas me deixou com uma cicatriz eterna no corpo e na alma, João começou a tecer a sua teia. Ele tornou-se o pai perfeito, o que a levava às festas de escola em Sintra, o que celebrava os aniversários com bolos de pastelaria lisboeta, o que a consolava nas noites de dúvida. Eu, forçada pelo juramento de silêncio, recuei cada vez mais, não compareci aos recitais de piano, faltei às formaturas, enviei cartões de aniversário que pareciam frios como o vento do Tejo. Ana cresceu acreditando na narrativa que João sussurrava, a mãe negligente, a que se afastou quando a filha melhorou, como se a saúde dela fosse um fardo em vez de uma bênção. Ela mudou depois do transplante, contava-lhe ele, com lágrimas falsas nos olhos. Talvez não suportasse ver-te forte. O divórcio veio um ano depois, um processo rápido nos tribunais portugueses, onde João obteve a custódia sem luta da minha parte, outra escolha que eu via como proteção, mas que ele usou como prova da minha indiferença. Os anos passaram como ondas lentas na praia da Nazaré, erudindo o que restava do nosso laço. Ana tornou-se uma jovem de 20 anos, estudante de Direito na Universidade de Lisboa, cheia de uma raiva justa contra mim, alimentada pela manipulação paterna. A traição culminou no tribunal, num processo sobre a herança dos meus pais, uma casa antiga no Porto e alguns investimentos modestos, que João via como o prémio final da sua vingança. Ele usou Ana como arma, convencendo-a a testemunhar contra mim, pintando-me como uma mãe ausente que não merecia nada. Sentada ali, no tribunal de família, ouvi Ana jurar sobre a Bíblia, uma tradição ainda viva nos rituais judiciais portugueses, e despejar o veneno acumulado. Quando eu estava doente, ela estava lá, mas assim que melhorei, desapareceu, disse ela, a voz trêmula como folhas ao vento outonal. Divorciou-se do pai e deixou-me com ele. Esqueceu os meus aniversários, ignorou as minhas conquistas. Era como se fosse alérgica à minha felicidade. As palavras cortavam como facas afiadas, e eu mantive o silêncio, presa ao juramento que fizera a mim mesma. O juiz,
uma mulher experiente com o ar cansado de quem vê famílias desfeitas todos os dias, olhou-me com desaprovação, enquanto João, ao lado de Ana, exibia um sorriso dissimulado, o triunfo de um homem que transformara o meu sacrifício em vitória pessoal. Mas o silêncio, esse companheiro fiel e torturante, começou a rachar quando o Dr. Silva, chamado como testemunha de caráter pela defesa de João, ironia suprema, não aguentou mais. Ele fora o nosso médico em Coimbra, o homem que supervisionara o transplante e jurara confidencialidade. Sentado no fundo da sala, ouviu tudo em agonia, o conflito entre o dever profissional e a justiça moral a ferver como um caldeirão. Quando o advogado de João terminou o seu discurso dramático, acusando-me de abandono por razões que nunca saberemos, talvez por não estar preparada para a maternidade cotidiana, o Dr. Silva explodiu. Levantou-se, ignorando o protocolo, e avançou pelo corredor central, a pasta de cor na mão como uma arma. Sua Excelência, isto é uma mentira maliciosa, declarou, a voz ecoando nas paredes azulejadas do tribunal. O juiz, furiosa com a interrupção, exigiu explicações, mas algo na autoridade dele, um médico respeitado, com décadas de serviço no SNS português, a fez hesitar. Juramentado novamente, o Dr. Silva contou a verdade como um fado triste e revelador. Descreveu a doença de Ana em detalhes clínicos, as noites de diálise, a busca desesperada por um dador na lista nacional, o milagre do anonimato. A dadora insistiu em que a menina nunca soubesse, disse ele, olhando para Ana com uma pena profunda. Para que vivesse livre, sem o peso de uma dívida eterna, como as correntes que prendem os barcos no porto de Lisboa. Então, virando-se para João com desprezo puro, revelou, a dadora está nesta sala. Foi Maria, a mãe, quem deu o rim para salvar a filha. O tribunal congelou, como se o tempo parasse no relógio da sede de Lisboa. Ana engasgou, o rosto pálido como a cal das casas alentejanas, os 15 anos de mentiras desmoronando-se como um castelo de areia. João, o manipulador, transformou-se num fantasma, o terror nos olhos ao ver a sua teia desfeita. O Dr. Silva apresentou os registros médicos, violando o seu juramento para corrigir a injustiça, arriscando a carreira no ato de consciência que os portugueses valorizam como honra familiar. A revelação foi o clímax da minha vingança involuntária, não planeada, mas inevitável, nascida da dor acumulada. Ana virou-se para o pai, a raiva agora direcionada ao verdadeiro traidor. Sabias tudo isto e usaste-me como peão, sussurrou ela, a voz quebrada como vidro estilhaçado. João gaguejou desculpas patéticas, mas era tarde, a filha afastou-se dele para sempre, um corte limpo como as leis portuguesas sobre alienação parental. O juiz, tocada pela história, dispensou o caso com prejuízo para João, condenando as suas ações como o pior tipo de manipulação emocional que vi em anos nesta bancada. Saímos do tribunal para o sol de Lisboa, mas o preço era alto, 15 anos perdidos, uma relação mãe-filha fraturada que precisávamos de remendar como um azulejo partido. Nos meses seguintes, o caminho da reconciliação foi lento, pontuado por cafés em esplanadas do Bairro Alto, onde conversas hesitantes revelavam as camadas de dor. Ana lutava com a traição do pai, eu com o arrependimento do silêncio que me isolara como uma ermita num monte alentejano. Não romantizo a vingança, ela veio com cicatrizes, João perdeu tudo, tornando-se um homem solitário nos subúrbios de Cascais, mas a nossa cura exigiu enfrentar as sombras. Hoje, um ano depois, sento-me na primeira fila da cerimónia de graduação de Ana na Universidade de Lisboa, vendo-a sorrir para mim com um perdão genuíno. O segredo que me protegeu transformou-se na chave da liberdade, mas o preço, a solidão, a mágoa, lembra-me que, em Portugal, as histórias de família são como o vinho do Porto, doces no final, mas envelhecidas em barris de sofrimento.